Whoa, whoa. So tell me, do you wanna go? Discovering all the color lights, where the runaways are running the night. Impossible comes true, he's taking over you. Oh, this is the greatest show. Oh, whoa, whoa, whoa. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood that will drown it out. I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me. Don't you wanna get away from the same old part you gotta play? Cause I got what you need, so come with me and take the ride. We're going to the other side. Come alive, come alive. Go and ride your light, let it burn so bright, reaching up to the sky. And it's open wide, you're electrified. It's everything you ever want, it's everything you ever need, and it's here right in front of you. Saudações, meus caros nerds, meu nome é Andressa e esse é mais um vídeo do meu canal em que eu vou estar falando sobre, como vocês já devem ter percebido ou não, o Rei do Show. Eu sei que é um pouco tarde para falar do filme, já que ele estreou já faz um bom tempo, digamos assim, mas eu preciso falar desse filme porque é um filme que com certeza me marcou. E eu costumo falar que eu não faço bem críticas sobre filmes, sobre coisas que eu assisto e que eu leio, mas eu faço algumas análises, alguns comentários. É isso que eu vou fazer sobre esse filme. Bom, é um filme que conta a história de uma pessoa real, que foi o P.T. Barnum, que ele foi um cara pioneiro em criar o que a gente conhece por show business e criar o circo como nós conhecemos. Foi ele que teve a ideia. E o filme conta a história dele, de vida dele, de uma forma bem fantasiada, bem romantizada, com muita licença poética, mas que acaba te prendendo, te contagiando, te envolvendo nessa história. Por mais que haja uma certa polêmica, porque pessoas comentaram que, mas o P.T. Barnum do filme não tem nada a ver com o P.T. Barnum real, né? Porque ele foi uma pessoa muito controversa por causa desses espetáculos, por causa das pessoas que ele explorava no espetáculo que ele criou. Mas o filme, eu pensando assim, o filme você tem que ter em mente que é um filme que é uma versão de alguém que já existiu, uma versão de uma história. Então, talvez as versões de uma história talvez não vão ser tão fiéis ao que realmente aconteceu. E é o caso desse filme. E ele não tem a pretensão de contar a história real, de a história propriamente dita com todos os detalhes reais de quem foi o P.T. Barnum. Pega-se ali os acontecimentos, os fatos principais da vida dele e colocaram ali no filme e fizeram um musical. Eu entendo até porque musicais, eles são assim, eles são uma história mais leve, né? E além disso, tem outro fator de musical que talvez as pessoas achem que é um filme muito corrido. Eu também tive essa impressão um pouco, mas por estar acostumada com musicais, e em musicais as músicas servem para contar muito da história. Então, talvez, como as músicas aqui no Rei do Show, elas servem para passagem de tempo, como A Million Dreams e Tightrope, são músicas que ajudam a dar essa impressão de passagem de tempo, que tem muito em musical, que as músicas contam muito mais sobre um personagem, sobre o que está acontecendo, do que o próprio roteiro em si. Isso é típico de musical, então por isso que tem isso no filme.
E eu particularmente amei esse filme. O que tocou no meu coração, digamos assim, foi justamente essa ideia de sonhos e sobre pessoas excluídas serem orgulhosas de quem elas são. Nesse quesito, o meu lado nerd sempre fala mais alto, porque eu sou uma pessoa que sempre sofreu preconceito por gostar de coisas que eu gosto, como filmes, livros e séries, de uma maneira que as outras pessoas não gostam e não entendem. Então, eu me identifiquei com esses personagens por causa disso, e mais essa parte de sonhos. De ser o P.T. Barnum foi um cara que veio do nada, ali, que mostra a infância trágica que ele teve, difícil, e ele conseguiu criar fortuna através de um sonho que ele correu atrás para se tornar realidade. E é literalmente sonho, porque tem todo aquele deslumbramento, fantasia típica de alguém que sonha com coisas grandes. Então o filme evoca esse sentimento em você. E eu, por ser uma pessoa sonhadora, eu me identifico um pouco com o Barnum nessa parte de sonhar e ser inventivo, de ser criativo e saber trabalhar com os recursos que você tem e do nada, assim, de pouca coisa, criar uma coisa muito grande. E tá sempre com a cabeça pensando e criando soluções. E eu me identifiquei com ele por causa disso. E o filme pode parecer um pouco clichê. Ele tem um roteiro rápido, realmente. As coisas acontecem rápido, mas eu consegui me envolver ali com aquela transição de cenas, com a passagem das coisas que estão acontecendo. Eu consegui ver e entender o que estava acontecendo ali, por mais rápido que fosse. Para mim, conseguiu desenvolver essas coisas, não de uma forma tão profunda, mas eu consegui entender ali, subentender, digamos assim, o que eles estavam querendo passar de uma forma mais rápida, porque justamente é uma característica de musical. Mas tem umas coisas clichês, mas consegue ser um clichê bem feito, sabe? Uma coisa que, justamente por essa fantasia, esse deslumbramento, você esquece que é clichê, porque é que você vê um personagem pobre, que vem do nada, que vai crescendo, 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 e tem essa galerinha que se torna uma família, e tem pessoas que perseguem essa galerinha, e no final a casa que eles moram acaba sendo destruída, e depois eles reconstruem, e estão todo mundo junto ali, feliz no final. Com certeza você já viu essa história em algum lugar, mas o filme, justamente por ter essa coisa de fantasia, consegue te emergir ali dentro. E você acaba relevando essas coisas. E falando das músicas, que são maravilhosas, que você simplesmente não consegue parar de ouvir. Acho que eu tenho 3 ou 4 músicas favoritas, que é The Greatest Show, This Is Me, The Other Side e com certeza From Now On. E não posso esquecer A Million Dreams. A Million Dreams e From Now On são as canções que mais me tocam, justamente porque essa coisa de sonhar, e muitas vezes por dificuldades na vida, coisas que acontecem, a gente acaba desistindo dos nossos sonhos, mas a música me lembra tudo isso, sabe? E até te dá vontade, te dá aquela força, sabe? Pra você continuar sonhando e continuar correndo atrás dos seus sonhos. E From Now On, com certeza, é linda, maravilhosa. E eu sempre fico com essa partezinha na cabeça, né? Que é o... Let this promise in me start like an anthem in my heart. From now on, from now on. Que é essa coisa de você decidir realmente fazer tudo diferente. E simplesmente é um filme maravilhoso. Assim, você se encanta, por mais que seja uma história simples. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Deus te abençoe, não se acanhe, não se apavore, nerd também é gente. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.